Eu tô vendo muita gente falando de Pix e a gente precisa dar a nossa opinião sobre isso. Primeiro ficou todo mundo alarmado. Depois vieram algumas pessoas falar que isso é alarmismo. Não é alarmismo, porque a Receita já faz isso e não sei o quê. E eu vou dar minha opinião. Essa nova normativa aí que envolve Pix, eu já vi gente falando assim, não, olha só, o Pix ele já era um instrumento que permitia que você levantasse os dados de movimentação das pessoas, e era uma armadilha. Eu que sou, né, um inimigo do sistema, nunca gosto de ficar usando o Pix. E o Pix tinha essa característica, ele permitia isso. Quando vocês falam em Drex, quando a gente está falando assim, a Receita cruzando dados e fechando cerco, é sobre isso. A novidade é que eles estão agora recolhendo não só dados dos bancões, mas dessas instituições financeiras alternativas que foram surgindo. E também estão agora pegando dados de uso de cartão de crédito. Num país, percebam, aí começa as perversidades, que você tem muita informalidade, e dois, que você tem famílias em que as pessoas, por exemplo, muitas estão com nome sujo, porque o Brasil é um país de pessoas que tem nome sujo. Tem uma coisa que acontece em muitas famílias do Brasil, e não coloque no chat, mas digite se você já viu acontecer em algum lugar, tá? Que é, por exemplo, tem um núcleo familiar de 5 pessoas, 3 estão com nome sujo, 1 está com nome limpo. Aí o cartão de crédito é usado em nome daquele núcleo familiar por uma pessoa. E ela tem um uso que representa consumo de outras pessoas, mas que não bate com os dados da Receita. É isso que a Receita quer pegar. A Receita vê isso acontecer e fala, dá pra taxar. Dá pra botar na malha fina. Porque os gastos com o cartão não estão batendo, por exemplo, com a renda daquela pessoa específica, daquele CPF. Então, aqui ó, vamos pegar. É perverso. É um ataque às famílias, porque o Haddad precisa de arrecadação. Mesmo com o Brasil batendo recorde de arrecadação, o Brasil não para de bater recorde de arrecadação. E o Pix? Agora que eles estão pegando todas as instituições, eles querem cruzar esses dados, eles estão buscando pegar também a informalidade. Porque tem pessoas, por exemplo, ficou aquela história do... o cara do cachorro quente. Tem até... Vai no meu Twitter, veja assim, os especialistas, né? Você não mudou o título do Pix. Mudei sim, pode usar aí. Tá como o segundo título aí. Que você botou, vamos tomar seu pique, mas tudo bem. O que acontece? Eu até dei um RT nisso. Veja só um especialista da GV falando do assunto. Isso é magnífico, a perversidade. Volto a colocar, especialistas intelectuais são perversos. Ele foi dar opinião, veja a opinião dele, olha só. A matéria que provavelmente é do G1, pela formatação, tá falando ali. Trabalhadores informais, como um vendedor de cachorro quente na praça, também podem vir... Trabalhadores informais como um vendedor de cachorro quente na praça também podem vir a ser questionados pela Receita, caso não tenham como justificar a entrada de mais de R$5.000 por mês em sua conta pessoal. Primeira coisa, faturamento, né? Se alguém fez um Pix pro negócio, não foi uma grana líquida do cara. Não, faturamento, que esse cara teve que entregar o pão no cachorro quente, tem o gasto com os insumos todos, o molho, o milho, todas aquelas atrocidades que ele coloca lá no produto que ele oferece pra pessoa, né? E aí vem um especialista, olha o especialista. Abre aspas. O melhor seria que ele tivesse um MEI. Então ele pagaria os tributos e não teria problemas, explica o professor Arnaldo Neto. Porque o professor Arnaldo Neto, um burocrata, né, ele estaria apenas dando a sua resposta fria e informal, que dentro de um contexto do G1, serve para justificar uma ação do governo de esfolar esse informal. Esfolar o informal. Então o Dogão, e assim, não, vocês sabem que eu não sou o maior defensor dos dogões de rua e da comida brasileira ultraprocessada. Posto isso, o cara é um sobrevivente, é um trabalhador. O cara não tá pendurado ali no estado, recebendo uma bolsa, alguma coisa do tipo. O cara tá ralando, se matando debaixo de sol, andando na rua. Esses milhões de trabalhadores informais que negociam, recebem por Pix, vão cair na malha fina. Que é o objetivo do governo, que sabe que existe toda uma economia informal, eles querem pegar a economia informal. Ou seja, esse cara que sobrevive sem precisar do Estado ali amparando, tutelando ele, esse cara entrou no alvo. O Haddad tá ali, ó, o vendedor do cachorro quente. É isso, eles querem pegar de um lado esse cara e do outro as famílias que usam cartão de crédito. E por que isso? Não, isso é normal, já acontecia. Não, não é. Isso tem que ser contextualizado. Se você tira as coisas do seu contexto, você vai fazer essa leitura igual esse cara do Arnaldo Neto da GV. Qual é o contexto? O governo, desde que entrou, só quer taxar. Tudo! Então você está num contexto de uma sanha arrecadatória insana, num país que está arrumando para uma recessão,
E a senha arrecadatória é tão absurda que você quer arrecadar mais, desesperadamente, qualquer um. Arrecada, não, quase qualquer um. Ao mesmo tempo que você não quer cortar gasto, e você topa jogar junto com a elite do funcionalismo. E aí tem os seus reajustes e tal, e tá tudo bem. É importante arrecadar. Então quando você coloca isso no contexto, o contexto é o seguinte: há um inimigo político que está no poder, né, ou um adversário, um ente político, pra gente ser mais frio, pra não ficar falando de inimigo tanto e tal. E este ente político está encaminhando o Estado brasileiro numa lógica bem específica, e todas as ações deles obedecem a um padrão. Se você tira esses fatos aqui desse contexto, você pode fingir fazer uma análise fria. Não, veja só. Não. Há um contexto de sanha arrecadatória completamente fora do normal, atacando todo mundo que trabalha e produz. Formal, informal, famílias, endividados, sem dívida. Nisso tem que parar. Então, quem tá revoltado com razão. É com razão. Não adianta dourar a pílula. Não tem esse papo de dourar a pílula. E a Receita, foi um cara botou, que vergonha a Receita. Vou lembrar do governo anterior, né? A reforma tributária do Guedes, o Guedes não tinha reforma tributária, ele pediu uma reforma pra Receita, mandou a Receita fazer. Ô Raposa, me explica como é que é a arquitetura do galinheiro. Era isso que queria. A questão tributária no Brasil, ela é construída de modo o tempo todo a facilitar o trabalho da Receita. A questão, tudo no Brasil é invertido, porque como o Brasil parte de um princípio que nós precisamos espoliar e esfolar quem trabalha e quem produz, essa é a base do jogo no Brasil. Um bom trabalho da Receita é um bom trabalho de arrecadar, não importa como e não importa quem. É isso. Então esse é o contexto do negócio do Pix. Nunca sai do contexto da brusinha da Shein, logo do começo do mandato do Lula, até isso aqui do Pix. Já, quando vier o negócio de Drex, toda forma de amarrar o controle do Estado sobre você, já vão falar sobre fim do dinheiro em espécie. É uma maneira de te controlar, porque você precisa ser o quê? Um escravo. Você precisa ser um escravo. Você precisa ser um escravo para que um ministro do governo Lula nomeie sua esposa para o Tribunal de Contas. Para que o Flávio Dino e outros grandes líderes de estados improdutivos brasileiros possam ter sua vida na babesca. Para que o Sarney dê aquela festa imunda que ele deu. Imunda! Contando com toda a elite. Lembra da festa do Sarney que eu mostrei aqui? Para que o Sarney dê aquela festa. Para que as grandes famílias alagoanas que controlam a política do Alagoas continuem vivendo como nababos num lugar com qualidade de vida africana como Maceió, com números de analfabetismo beirando os 20% da população. Tá? Estamos falando disso. O que é isso, Riso? Não, só por curiosidade, eu peguei uma pesquisa do Sebrae sobre lucro de cachorro quente pra quem tem carrinho. Pro cara movimentar 5 mil, o cara vai lucrar só 2.700. O resto é tudo custo. É um exemplo só, bobo que eu peguei. Mas, tipo assim, entra 2.500 sai 2.500. Não, mas precisa taxar. Precisa taxar o faturamento ali. Isso é bizarro. Isso é bizarro, meus amigos.